Muito bem, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um encontro dessa noite, mais um programa, uma história de sucesso, né? Hoje vou conversar aqui com o Ricardo Flávio Albino, né? Ele que é do Coral dos Desafinados, né? Lá da Dona Beatriz Mirra, lá de Belo Horizonte, né? E eu tô aguardando ele chegar aqui, né? Vamos ver se ele chega. Mas antes, até que ele chegue, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e fala o que você está achando aí do nosso trabalho, enfim. Continue. Ricardo Flávio. Sinal com a mão acenando acenar. Ricardo Flávio Albino entrou. Agora manda aquela solicitaçãozinha para nós, Ricardo, por favor. Sinal com a... Ricardo Flávio Albino enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Visualizar. Ricardo Flávio. As pessoas que entrar ao vivo com... Ô, Ricardo. Oi, Rodrigão, boa noite. Tudo bom, Ricardo? Joia. Tá dando para me ver aí, não? Não, eu não tô te vendo, não. A tela tá preta. A sua tela tá preta. E agora? Não, tá escuro. Ah, agora sim. Agora eu vou deixar o celular deitado assim, Ricardo, ó. Deixa lá para nós também. Aí, Tá dando para ver aí? tá. Tô te vendo, beleza. Então tá. Então, Ricardo, conta a sua história para nós aí. Bom, meu nome é Ricardo Albino, eu sou de Belo Horizonte e eu nasci prematuro de 6 meses. Eu tive parada respiratória que provocou paralisia cerebral e afetou a parte motora e a visão. Eu tenho visão metade do olho esquerdo e nada da direita. E já usei bengala, aparelho na perna, já fiz cirurgia nas pernas, já usei bengala, andador, e desde 97 eu estou na cadeira, eu resolvi usar cadeira de rodas. E aí ganhei minhas asas, né? Que depois da cadeira, eu fui realizar o meu sonho de criança, que era fazer jornalismo. Em 2002, eu passei para o vestibular, primeiro vestibular que eu fiz, passei para o vestibular em jornalismo, aí fiz vestibular, é, fiz faculdade usando o gravador, e quase todas as matérias os professores deixavam eu gravar a aula e passar para o caderno depois. Em casa eu gravava a aula, passava o que me interessava da aula para o caderno, e no dia das provas, a maioria deixava eu fazer prova gravada também. Eu ia com o monitor para outra sala e o monitor lia as perguntas e eu gravava as respostas e dava para o professor o gravador para ele corrigir. Em 2006 eu formei em jornalismo, aí eu pensava em fazer jornalismo esportivo, mas por questões de acessibilidade, ou melhor, por falta dela, né? Eu criei um blog de crônicas e fiquei escrevendo sobre esporte, sobre o meu cotidiano, sobre música também, que é uma coisa que eu gosto desde pequenininho. Criei um blog com crônicaecultura.com e fui escrevendo nesse blog. Depois fiquei como voluntário no blog de inclusão de uma ex-professora minha, que era radialista aqui em Belo Horizonte, me chamou para
ser voluntário no blog de inclusão dela, porque ela tinha um filho, e hoje já é falecido, que tinha hidrocefalia. Então ela criou o blog para falar sobre hidrocefalia e outros tipos de deficiência também. E me convidou para escrever sobre o meu cotidiano, né? As coisas que eu gostava de fazer e sobre as dificuldades também que eu tinha na época. Então eu comecei a escrever com ela também. E nesse meio tempo, em 2010, eu fui fazer educação física no Hospital Sara daqui de BH, que eu já era paciente do Sara desde o primeiro Sara em Brasília, desde os 6 anos de idade que eu era paciente do Sara. Só que só tinha em Brasília na época. Aí depois, em 2010, eu comecei a fazer educação física no Sara daqui. E tinha o grupo de expressão corporal lá. E o pessoal um dia resolveu, eu fazia aula de dança, joguei basquete também, fazia aula de dança no grupo de expressão corporal, joguei bocha paralímpica lá no, e fiz natação. Só que natação eu tinha um probleminha com ela que eu quase morri afogado 3 vezes, assim, em datas diferentes. Então a natação, eu tive esse pequeno percalço com ela, mas já lá no Sara mesmo, eles me ensinaram como lidar, né, com o meu corpo dentro da piscina e como é que eu poderia utilizar a natação como uma hidroterapia mesmo, sempre com alguém do lado, porque eu tenho uma luxação no quadril, que o meu corpo costuma afundar mais que precisa, né? Se eu não tiver alguém perto. Então, aí em 2015, eu fui, ao mesmo tempo que eu fazia a parte esportiva, eu fui fazer o curso de coordenação de história no Instituto Aletria, aqui em Belo Horizonte. Eu, a dona da letria era a Rosana Montalvani, que é contadora de história, e lá eu conheci, no segundo módulo do curso. Primeiro foi só a Rosana que deu a aula. No segundo módulo eu conheci o Pierre André, a Beatriz Mia. A Beatriz me deu aula de musicalização nas histórias. E aí eu descobri, ela falou comigo, falou, Ricardo, a gente fazendo aula de musicalização nas histórias, eu cantei, né? Contei para ela que eu gostava muito de música, e numa aula ela pediu para eu cantar. Eu cantei, contei essa história para ela. Ela falou: eu tenho um coral aqui em Belo Horizonte, é o Coral dos Desafinados. Se você quiser cantar, tem acessibilidade para você. Sabe Aí eu por que comecei. ela pôs esse nome coral, Ricardo? Ela disse que o coral é porque todo mundo, na visão dela, todo mundo tem condição de cantar. Basta gostar e sentir a música com sentimento, que não tem ninguém desafinado. Aham. Diz ela que é por isso, né? E a gente fala que quando todo mundo junta para cantar, na verdade não tem. O coral só tem de desafinado o nome mesmo, porque fica bem Uhum. afinadinho, bem bonito. Mas aí eu comecei a. Fiz o segundo módulo lá com eles, que no segundo módulo, cada semana era um professor diferente. E eu falo que assim, a gente vai moldando, né? Com o ensinamento de cada um, a gente vai montando o nosso estilo de contar a história. E o Pierre Uhum. André mesmo fala comigo, falou: Ricardo, hoje a gente faz muita coisa junto para o Pode Contos do Pierre André, para a minha página de contação de histórias, a Recontar Histórias, que eu criei a Recontar em 2017. Criei a página no Facebook, Recontar Histórias. E a Recontar foi criada porque, como eu sou cadeirante, tenho um problema né, tem a questão da visão. Então, eu falei, eu vou trabalhar através das histórias a questão da inclusão e da acessibilidade. E aí,
todo mundo que me chama para contar a história, agora não, porque agora na época da pandemia, eu estou ficando muito na roça, então a gente faz contação de história por live, né? Por WhatsApp, eu mando pro Pierre, ele monta, manda o áudio, ele monta para mim com foto, né? Monta o vídeo lá, a gente põe na página. Mas quando tá normal, fora de pandemia, a primeira coisa que eu pergunto quando alguém me chama para contar a história é se o local é acessível, né? Tanto para chegar, para estacionar o carro, tanto lá dentro também, porque eu já cheguei a ter casos da pessoa me convidar para contar a história, e quando eu perguntar a ela pergunto para ela se o local é acessível, ela fala, eu moro no segundo andar de um prédio e só tem escada. Eu falo para ela, então, infelizmente, eu vou ter que passar para outro, porque não tem como chegar. Mas aí, baseado nessa minha ideia de contar histórias inclusivas, eu vou, né, faço aniversário, faço em escolas, também faço eventos inclusivos. Inclusive, um desses eventos tem uma psicóloga aqui em Belo Horizonte, Marta Alencar. A Marta trabalhou, inclusive, no primeiro. Ela foi psicóloga, acho que ela já aposentou. No primeiro lugar que eu fiz fisioterapia na minha vida, a AMR, Associação Mineira de Reabilitação. E quando a Marta ficou sabendo a Marta tem um projeto muito bacana, que é uma boneca cadeirante, e ela tem uns amigos, a Tina Descolada, que chama a boneca dela. Tem até a página no Facebook da Tina Descolada também. E tem os amigos da Tina. Cada boneco, amigo da Tina, tem um tipo de deficiência, um tipo de diversidade. Então a Marta criou a biblioteca interativa da Tina e seus amigos. E quando ela soube que eu tinha deficiência e que eu tinha feito fisioterapia na MR, ela falou comigo, olha, você é contador de história, eu tenho a biblioteca interativa com alguns livros sobre inclusão e deficiência. Então vamos fazer uma parceria. E daí a gente foi, né? Começamos a fazer essa parceria junto também. E alguns momentos engraçados, assim, em primeiro lugar, que a Marta me convidou para a gente fazer essa contação de história, ela falou, inclusive, a minha história de vida que eu estou te contando aqui, eu criei ela numa história, que tem o curioso nome de Rapidinho Teimoso. Uhum. E aí, depois, se quiser, até dando tempo, eu conto ela para você. A história do Rapidinho Teimoso. Mas eu fui contar a Marta me chamou para contar a história no piquenique, inclusive, na MR. Falei, tá bom. E nessa época, eu tinha pavor de palhaço. Não é medo, não, pavor de palhaço. A Marta me chamou para ir contar a história no parque. E eu chego no parque para contar a história. Quem que estava junto no piquenique também? Os doutores palhaços de Belo Horizonte, que costumam fazer eventos inclusivos em hospitais também. E eu falei assim, como é que eu vou fazer agora? Né? É a primeira vez que eu vou contar a história junto com a Marta. Eu tenho medo de palhaço, mas eu não posso ir embora aqui agora. E minha mãe estava comigo. Geralmente minha mãe vai comigo. Aí minha mãe pegou, tinha um dos palhaços, ele toca violão. E eu adoro cantar, desde pequeno que eu canto. Meu irmão toca violão, minha irmã tocou teclado uma época. E eu era o cantor da casa, né? Quando meu irmão foi aprender a tocar violão, o professor me chamava para cantar. Meu irmão tocava e eu ia cantando. Então, nesse dia do parque, tinha o palhaço com o violão e ele era um dos mais maquiados. Então, assim, o que eu fiz? Falei, eu não vou embora daqui. Tem que contar a história e vai abrir porta para mim também, outras partes. O que eu fazia? Eu olhava para o violão dele. Eu ia cantando com ele, olhando para o violão. Aí, no final, a gente ficou amigo mesmo, já fizemos outros eventos juntos. E a partir dali eu perdi o medo de palhaço que eu tinha. Então, assim, a arte
quando essa história me ajudou até nisso, de perder os medos que eu tinha, né? Um dos medos que eu tinha, que era medo de palhaço. E a contação de história tem esse lado bom que eu comecei a aprimorar com a Beatriz no curso, que uma coisa um dos motivos que eu fiz jornalismo foi para juntar tudo que eu gostava, né? Que é escrever, esporte e música. Falei, eu tenho que fazer isso, porque junto as três coisas. E na contação de história, eu continuo fazendo isso, porque eu conto histórias que tem histórias que falam de esporte, tem até uma história aqui que são dois livros do mesmo autor, até bacana demais, um- uma continuidade, e eu escolhi esses dois livros em homenagem a você, porque o livro se chama Rodrigo Enxerga Tudo, que é a história de um menino que Ah! é cego e que ele entra numa escola inclusiva, e aí ele fica amigo de um menino que chama André, e o André Hum. começa a perguntar para ele, né, como ele faz dentro de casa, no dia a dia dele, ele vai explicando para o André. E um dia o André, para poder enturmar, né, o Rodrigo com o resto da turma, dá a ideia para a Hum. professora. Fala, professora, vamos ver como o Rodrigo enxerga, porque ele enxerga tudo. A professora fala, qual que é a sua ideia? Ela fala, vamos tampar o olho da turma e vamos fazer tudo que o Rodrigo fizer, a gente vai fazer com o olho tampado. E assim a professora fez. E aí um dia o Rodrigo, essa é a parte do primeiro livro, que é o Rodrigo Enxerga Tudo. No segundo livro desse mesmo autor, daqui a pouco eu vou dizer um nome para você, o chama Hum. Rodrigo Bom de Bola, porque um dia o Rodrigo chega, ele não vai à escola uma semana e ele chega mancando na escola. Aí o André pergunta para ele, né? Ué, amigo, o que foi que você está mancando? A sua bengala te atropelou? Ele falou, não, eu machuquei no futebol. Ele falou, uai, mas você não enxerga nada, você não enxerga como é que você joga futebol. Ele falou, vou levar você e a minha turma no campeonato de futebol para você ver. Aí eles combinam, né? Vai a professora, vai todo mundo da escola para a final do campeonato. Só que como o Rodrigo estava machucado, ele começa, ele era o melhor jogador do time, né? Um dos melhores que tinha lá. Como ele estava machucado, ele começa no banco de reserva. E o time adversário começa ganhando de 2-0. Aí o treinador vai falar, você está machucado, mas dá para você jogar. Porque se você não jogar, nós vamos perder. O Rodrigo vai, marca 3 gols na final, o time ganha de 3-2 e ele é eleito o craque do campeonato e leva o troféu para a escola. E daquele dia em diante, não só a turma dele, né? Os professores e os colegas da sala, mas a escola inteira fica, né, fã dele, pede autógrafo, tudo, e ele fica famoso na escola e no bairro dele. Porque, né, a maioria que não tinha deficiência ficou conhecendo o futebol de cego, né? O futebol de 5. Então, Ah, eu comecei, né, a fazer esses trabalhos assim. E agora na pandemia, como eu fui para a roça e não tinha como fazer vídeo de lá, porque na minha internet na época era ruim para mandar para Belo Horizonte, para eu postar na página, eu fiz o seguinte, eu comecei a escrever, eu tenho até comecei a escrever um livro, escrever crônicas do meu dia a dia lá na roça, e algumas delas vão virar um livro, né? Um projeto que eu tenho para até o mas você final já do ano, escreveu início do algum ano que livro, vem. Ricardo? Oi, eu estou preparando para lançar o primeiro até o final do ano, se Deus quiser. Se chama Como que vai ser? Histórias de um Rapidinho, Como- Histórias de um Rapidinho em Quarentena, Ah, que são as minhas histórias que eu escrevi na roça durante essa quarentena agora. São 32 histórias. hum, E, e aí vou, vou contar.
Vou contar uma. Quer que conta uma história de que está no livro para você? Ou quer que conta do Rapidinho Teimoso? Não, eu queria saber. Você não disse o nome dos autores que escreveu o livro do Rodrigo Enxerga Tudo. Ah, vou falar aqui. O nome do autor, o autor do livro do Rodrigo Chega Tudo e Rodrigo Bom de Bola. Chama Hum, é, Marquiano Xanã Filho. É as ilustrações são do Valeriano e os livros são da editora Nova Alexandria. Rodrigo Chega Tudo e Rodrigo Bom de Bola. O autor, tem. né, o autor desses dois livros, que quando eu vou contar em contações inclusivas, eu faço essa junção dos dois, porque é uma continuação, né, da história do Rodrigo. Desde quando ele entra na escola até a turma ficar totalmente adaptada, né, a se incluir, a aceitar ele na turma. E eu Entendi. falei, como eu vou conversar com o Rodrigo, eu vou fazer essa homenagem para ele também, Ah, hoje muito contando obrigado. Tem alguém contigo aí, essa Ricardo? história. Oi, Tem alguém contigo aí? tem a minha mãe está aqui comigo. Como é que vai a senhora? Eu vou bem, eu gostando muito de ver essas lives. Minha mãe, Achei Ah, muito bom. Gostei muito da sua iniciativa. Dona Clara, que ela chama, minha mãe, está aqui do meu e lado. como é que é para a senhora fazer um trabalho como esse com ele? O Rodrigo, eu falo que a vida, ela faz você aprender com as pessoas. O Ricardo foi, assim, um presente que Deus me deu e falou, agora você vai aprender a viver com ele e vai ajudá-lo a superar o que ele precisa superar. E com Ah, sim. isso, são 43 anos que a gente vem junto, em tudo que a gente faz, nós estamos juntos os dois. É meu Ah, sim. E me companheiro. conta, e me conta uma coisa, a senhora sofreu muito preconceito assim com ele, assim, pela deficiência dele? Já, já, assim, tem aceitação no começo. Você vê, há 43 anos atrás era tudo mais difícil. Hoje, as pessoas divulgam mais. Mas no tempo que Ricardo tinha 3, 4 anos, chegou ao ponto da gente colocar em escola especial. A diretora da escola e dona da escola era uma neurologista. Hum. Com 2 meses da escola, ela falou comigo, você passa a trazer menos dias, porque a professora não dá conta dele na sala. Eram 5 alunos na sala de aula. Hum. Aí eu tirei ele da escola e falei, não volta mais. E aí nós fomos batalhando para a escola, fomos para a escola pública, e assim, a escola pública, as crianças, eram muitas crianças na sala, e até então a gente não sabia até onde ia o problema da visão dele para conseguir um Sim. acompanhamento em escola normal. Uhum. Aí, depois, nós passamos em 2 escolas, aí a psicóloga da escola chamou a psicóloga dele e falou, nós vamos ter que encaminhá-lo para uma escola especializada, vamos mandar para o Instituto São Rafael. Aí Uhum. fomos para o Instituto São Rafael, que lá é uma escola só de cegos e visão subnormal, aqui em Belo Horizonte. Aí foi uma luta para conseguir entrar, porque a diretora começou a fazer muitas exigências. Aí eu parti para a Secretaria de Ensino Especial, aí conseguimos fazer a matrícula, ele estudou lá 4 anos. É que eu fazia o ciclo básico de alfabetização, que era
Eu fui alfabetizado, só que a alfabetização no Instituto São Rafael era feita primeira e segunda série em 4 anos. 2 anos para cada série. Aí quando eu terminei, quando eu estava no último ano, no meu quarto ano, né, o segundo ano da segunda série, aí essa diretora, depois que minha mãe entrou, né, começou a frequentar a escola, organizar, chamar os pais e as mães para organizar festas que tinham festa junina, é, Semana da Criança, organizava a festa. Aí a diretora, no último ano, pediu para o vice-diretor dela ir na minha sala para perguntar se eu não queria ficar mais um ano lá, até eu ficar mais preparado para ir para outra escola. Só que eu já tinha uma outra escola, que era também com menos alunos em sala de aula, no máximo 10 alunos, só que aí era só eu que enxergava menos, mas todo mundo, Hum. cada um tinha né, a sua limitação física lá, nessa escola que eu fui. Aí eu falei com o Toninho, o vice-diretor dela, falei, ô Toninho, você fala com a Ana Conceição que eu agradeço muito a preocupação dela, mas que está na hora do passarinho voar. Mas que um dia, se Deus quiser, eu volto aqui para fazer um trabalho, porque o meu objetivo é ser jornalista nessa época. Eu volto para fazer um trabalho aqui com os alunos daqui. Porque lá no São Rafael foi onde eu conheci o, os esportes paralímpicos, né? O futebol de 5, a natação. A, lá no São Rafael, nos intervalos das aulas, na hora do recreio, tinha uma rádio lá. E quem mexia na rádio, na programação da rádio, era a gente, os alunos mesmo. Escolhia as Uhum. músicas, fazia programa. Então eu me encantei por aquilo. Eu falei, quando eu chegava em casa, falava com meu pai, com minha mãe. Falei, quando eu crescer, eu quero morar numa rádio. Até pus isso na história do Rapidinho Teimoso. Eu quero morar numa rádio para cobrir a Copa do Mundo, as Olimpíadas e ouvir música o dia inteiro. Eu brincava assim. E aí, quando eu saí do São Rafael, fiquei da terceira série até o segundo ano do ensino médio nessa outra escola especial, com no máximo 10 alunos da sala de aula. E aí a escola foi vendida. Quando eu estava no segundo ano, vendeu a escola. E aí eu falei com meus pais, falei, agora eu quero ir quero tentar ir para uma escola regular. Os meus colegas, eu vou achar algum colega que vai me ajudar lá. E aqui perto da minha casa tinha uma escola que era ensino integrado, preparando já para o vestibular. Então eu fui lá, fiz a matrícula e entrei na turma que já vinha junto desde a quinta série. Entrou eu e mais dois meninos. E quando você entra numa sala que você não conhece ninguém e a turma vem toda junto desde a quinta série, você fala assim, como é que você vai fazer para você enturmar com o povo? Sabe como é que eu fiz? A gente Hum. jogava truco, a gente jogava truco todo dia na hora do intervalo. Com Hum. uma semana eu já conhecia a minha sala inteira jogando truco. E dali foi. Fiz vestibular, para fazer vestibular, eu fui fazer vestibular 1 ano e meio depois, né? Dois anos depois que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer vestibular. Aí meu pai falou, você quer fazer cursinho? Eu falei, não, pai, porque cursinho é sala muito cheia e eu não tenho medo de não conseguir acompanhar sem poder. Se eu não puder usar gravador, não vou dar conta de acompanhar, porque eu tenho visão baixa, coordenação motora mais lenta. Vou estudar em casa com as minhas apostilas mesmo. Ricardo, Em eu vou 2000. te falar uma coisa. Oi. Quero só te falar uma coisa. Eu vou contar uma passagem que eu vivi quando comecei a estudar, mas assim, bem resumidamente, mesmo que o foco aqui hoje é a sua história de vida, né? Mas como a sua mãe estava falando ali sobre o preconceito e tal, eu, quando Sim. comecei a estudar, a professora não me aceitava na sala, devido à minha deficiência. Ela dizia que meu lugar era no ensino especial. E a professora foi até levada para cadeia quando comecei a estudar, sabe? Que quando minha Oi. mãe ia
me levar para a escola, ela foi. A professora não me aceitava, daí foi chamado até a polícia. Foi chamado até a polícia. A professora foi até presa. Eu troquei de turma quando comecei a estudar. E daí a gente passou uma luta grande também, sabe? Porque eu digo assim que o preconceito ainda não terminou com a pessoa com deficiência, né? Eu, na minha, no meu, na minha visão, é isso. A gente ainda está nessa batalha aí. Mas hoje, Já melhorou Rodrigo, bastante. melhorou muito. Hoje você Mas chega nos pouco. lugares. Eu digo uma coisa, melhorou muito pouco, porque, pelo menos na minha região, eu estou dizendo assim para a senhora na minha região, entendeu? Não sei aí, mas aqui é muito pouca coisa. Aqui, assim, quando você sai, eu saio com o Ricardo, por exemplo, as pessoas oferecem para te ajudar a empurrar a cadeira, a atravessar uma rua. Todos te oferecem, perguntam se você quer, se você quer, se você aceita ajuda, você entende? Então, eu acho Uhum. assim que já melhorou muito, Ainda mas tem, muito mesmo. ainda tem mesmo muita coisa para melhorar. Mas eu acho que o fato da gente que tem a deficiência né, mostrar nossa cara e falar, ó, nós queremos, né, sair, nós podemos sair, fazer o que a gente gosta, precisa de ter acessibilidade, que a inclusão começa daí, e o acesso Uhum. não é só para nós, é para todo mundo, né? Se o acesso Né? se tiver um acesso legal, todo mundo sai ganhando. Claro. Então É, já, porque nem você está falando de botar a cara. Eu mesmo não estou botando a minha cara para bater. Nessa pandemia era para mim ficar me deprimido. Depois, quando me deram a sugestão de fazer essas lives, eu estou adorando fazer. É o que está sendo minha não é. salvação. E assim, eu falo que a luta, sempre igual quando eu estava na faculdade, eu falo, a gente tinha quando eu entrei na faculdade, primeiro período, a primeira semana, todos os professores faziam uma roda na sala e a gente tinha que conversar com um colega 5 minutos e o colega, tipo, né? Por exemplo, um colega me apresentava e eu apresentava o colega a partir daquela conversa lá. E Uhum. o meu colega foi me apresentar, eu contei um pedaço da minha história para ele em 5 minutos, ele me apresentou, e quando a gente terminou, todo mundo se apresentar, eu falei, pedi licença aos professores, e falei com eles, falei, ó, vou contar uma coisa para vocês. É, eu fui aprendendo ao longo da minha vida, assim, o que vocês fazem em pé, eu faço sentado, no meu tempo, respeitando o meu tempo, as minhas limitações, mas eu Claro. consigo fazer tudo. E sempre, se eu precisar de ajuda, eu peço. Sempre vai ter alguém, eu acredito que sempre vai ter alguém que vai falar, ó, me, me mostra aí como eu posso te ajudar e eu te ajudo. Até hoje, né? Dei sorte de sempre encontrar por onde eu passei as pessoas dispostas para ajudar. Uhum. Então, o fato da minha página de inclusão, e eu sempre falar, a primeira coisa que eu pergunto é a questão da acessibilidade, senão eu já falo que nem dá para ir, né? Descarto a contação, é para poder fazer o pessoal pensar nisso também. Que a inclusão não Uhum. é apenas para nós que somos deficientes, mas para todo mundo, né? Que a acessibilidade e a inclusão, a acessibilidade todo mundo precisa dela. O Uhum. idoso, a gestante com neném. Então, a partir disso, a gente vai, né, a partir das histórias, eu vou tentando fazer meu pouquinho para todo mundo, assim, tentando melhorar para todo mundo. Uhum. Ô, Ricardo, agora eu queria te perguntar, você pode contar a história para nós agora, que estamos caminhando para o final, né? Daí eu queria que você contasse. Você quer que conte a história? Qual a história? Do Rapidinho Teimoso ou a do livro que vai sair? Você que escolhe? Então, vou contar a do Rapidinho Teimoso, então. Então vai lá.
A história que eu vou contar agora para vocês é de um menino que eu conheci ainda dentro da barriga da mãe dele. Seu nome é um pouquinho curioso, Rapidinho Teimoso. Recebeu esse nome curioso, segundo ele mesmo disse, por ser um dos poucos, se não for o único, a ter duas versões da sua própria existência. A versão oficial, contada pelos médicos da família quando o menino nasceu, e a versão que ele mesmo criou, me contou e eu vou contar para vocês. A versão oficial é que ele nasceu de 6 meses, prematuro de 6 meses, teve parada respiratória, provocou paralisia cerebral e afetou a parte motora. Perdeu a visão do olho direito, enxerga metade do olho esquerdo, mas diz que enxerga melhor que muita gente que tem por aí, porque aprendeu a enxergar o outro pelo sentimento, de dentro para fora. Nasceu no dia 14 de dezembro de 1977, mas só foi para casa em janeiro de 1978. Desde pequeno faz tratamento, seja fisioterapia ou educação física, mas vai levando a vida. Estudou escolas especiais, essa é a versão oficial. Mas a versão que o Rapidinho Teimoso me contou é a seguinte: faltavam 10 dias para o Natal. Ele chamou a Deus, aos anjos da guarda e a sua mãe, e daquele jeito que só eles entendiam, naquela linguagem de criança, conversando com a mãe e com Deus, o menino foi dizendo: Papai do céu, mamãe, anjinhos, quero fazer um pedido especial. Dizem que lá fora da barriga da mamãe, nessa época do ano, é cheio de festa legal. A primeira tem um bom velhinho de barba branca que dá presente para todo mundo. É o Papai Noel, diz que chama Natal. E para combinar, ainda é a época do nascimento de Jesus. Ah, eu queria tanto ganhar um presentinho. A outra é o Ano Novo, onde todo mundo se encontra, se cumprimenta e deseja os melhores sentimentos para quem a gente gosta. É o Ano Novo, que tem um outro nome esquisito que eu ainda não sei falar. E a última é o Carnaval, que todo mundo veste um monte de roupa colorida, canta, dança. Ah, eu queria tanto ver de pertinho. Dizem que lá na Bahia o pessoal ainda canta e dança em cima de um carrinho que chama trio elétrico. Ah, me deixa sair, papai do céu. Deixa sair, mamãe. Por favor. Se lá fora estiver ruim, eu prometo que eu volto para cá. Deus olhou para a mãe do menino, olhou para o pai dele, olhou para os anjos, olhou para ele e disse assim: bom, você foi um pouquinho rapidinho demais. Voltar para cá não vai ter jeito. Mas você vai ter que passar um tempinho ainda no hospital para ganhar um pouquinho mais de peso, que está meio fraquinho. Mas se você fizer tudo direitinho, e o seu papai e sua mamãe prometerem que você vai crescer um bom menino, de coração bom, aí você pode até aproveitar o carnaval na sua casinha. E assim aconteceu. Rapidinho Teimoso ganhou peso, saiu do hospital, cresceu, foi para a escola e na primeira escola que ele estudou, conheceu os esportes paralímpicos, conheceu o Braille, que é o sistema de escrita dos deficientes visuais, e conheceu a rádio, onde os alunos faziam a programação do recreio. Ah, mas ele ficou tão feliz com aquilo. Lá também tinha coral, ele podia cantar, tinha banda da escola, e ele se apaixonou pela música. Chegava em casa e dizia para a mamãe e para o papai: quando eu crescer, eu quero ser jornalista para cobrir a Copa do Mundo, as Paralimpíadas, e ainda quero trabalhar numa rádio, morar na rádio, para poder ouvir música e boas histórias o dia inteiro. O tempo foi passando, Rapidinho Teimoso continuou estudando em escolas especiais, até que no segundo ano do ensino médio, a escola que ele estudava foi vendida e ele foi finalmente para a escola regular. Conseguiu estudar, se formou no ensino médio e com aquelas apostilas estudou para o vestibular sozinho em casa. E em 2002 passou no primeiro vestibular que fez para jornalismo.
Em 2006, completou o curso. Em 2007, veio o Parapan. Depois veio a Copa do Mundo de 2014 e as Paralimpíadas de 2016. Mas rápido e teimoso, por questões de acessibilidade, ou melhor, por falta dela, não pôde estar ao vivo, mas virou blogueiro e contou no blog as emoções que sentia vendo as competições pela TV. Depois, em 2010, virou atleta. Dançou, aprendeu a dançar em cadeira de rodas, jogou bocha paralímpica, nadou, quase morreu afogado 3 vezes. Mas nesse meio tempo, como dizem as mulheres da família dele, a mamãe, as tias, as primas, ele é um gatinho. Há controvérsia, mas como todo gato tem 7 vidas, rapidinho e teimoso, resolveu aproveitar as que lhe restavam contando histórias. Fez o curso de contação de histórias em 2015 e de lá para cá, conheceu um monte de contador de história legal. Pierre André, Beatriz Minha, participou da Bienal do Livro de Minas Gerais em 2015, do Salão do Livro do Vale do Aço, em Ipatinga, e de muitos outros eventos. Criou a página Rico Contar Histórias em 2017, onde vai contando suas aventuras. E hoje está aqui, batendo um papo com o amigo Rodrigo Almeida. Essa é a minha história de vida, Rodrigo. E eu espero que você e os amigos que estão escutando tenham gostado dela. Que legal, cara. Que legal. Como que é o nome da sua mãe, Ricardo? Clara. Ô, dona Clara, em vez de eu perguntar para o Ricardo, eu vou pedir para a senhora, deixe uma mensagem final aí para todos aí, todas que estão nos assistindo. Ô, Rodrigo, eu peço a Deus que dê compreensão, sabedoria, para que todas as pessoas entendam que as pessoas que tenham qualquer tipo de necessidade especial, elas são as pessoas abençoadas por Deus. E elas sempre são pessoas que, convivendo com elas, você vai aprendendo a crescer. E eu acho que isso ajuda a gente a superar muito o mundo de hoje. E eu agradeço muito a oportunidade que você está dando para a gente de estar aqui hoje. Que nada. Eu que agradeço vocês por ter topado falar comigo, tá? Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Deus abençoe também. Ricardo, obrigadão, cara. Obrigado. E quem você indica? Eu indico o Grupo Cantarolê, que é uma dupla de amigos meus, a Isabel Cristina Nascimento e o José Alves. O José Alves toca violão, eles fazem músicas, né, histórias musicadas e também contam histórias. Eu vou te passar o número da Isabel depois, para você ligar para ela e combinar com ela de se contarem. Inclusive, a gente tem uma poesia minha que eu fiz ela em 2012 para uma ex-namorada minha. Acabou que a gente terminou o namoro e eu fiquei com a poesia para mim. E ano passado o José Alves pediu a poesia e colocou a melodia nela para mim. Então, quando você for fazer a live com eles, eu vou mandar um recado para a Isabel e para ele, para ver se eles tocam a música aí que a gente fez, a parceria que a gente fez. Tá certo. Mas então tá, Ricardo. Ó, obrigado mesmo. Boa noite para vocês. E quando você estiver disponível, se você topar, eu quero fazer com você também para conhecer um pouco mais a sua história, né? Ah, sim, a gente faz sim. Pode ficar sossegado. Você pergunta e eu respondo. Pode ficar sossegado. Sim, garoto. Então, a gente vai se falando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para você. Com Deus aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Você também que está em casa, fica com Deus e volta comigo amanhã, que tem à noite às 20 horas tem Edu Guimarães e amanhã às 21 Daniel Cavalheiro. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.
Duas vezes.